Em Paris, logo após o cair de uma noite tormentosa do outono de 18, eu estava desfrutando o duplo prazer da meditação e de um cachimbo de espuma do mar em companhia do meu amigo C. Auguste Dupin, em sua pequena biblioteca, ou gabinete de leitura, ao Troisième, número 33, Rua Dunot, Faubourg Saint-Germain. Fazia ao menos uma hora que mantínhamos silêncio profundo, enquanto cada um de nós, para qualquer observador eventual, podia parecer propositada e exclusivamente ocupado com os anéis de fumaça rodopiantes que empesteavam o ar do cômodo. Eu, porém, estava discutindo comigo mesmo certos assuntos que tinham constituído mais cedo o objeto de nossa conversa naquela noite. Refiro-me ao caso da Rua Morga e ao mistério que envolvia o assassinato de Maria Rogé. Estava refletindo sobre a espécie de relação que existia entre os dois casos, quando a porta do nosso apartamento abriu e deu passagem ao nosso velho conhecido, Monsieur G., chefe da polícia de Paris. Nós o saudamos cordialmente, pois o homem era quase tão divertido quanto desprezível, e fazia muitos anos que não o víamos. Estávamos sentados na escuridão e Dupin se levantou para acender a luz, mas voltou a sentar sem acendê-la, depois que G declarou ter vindo para nos consultar, ou melhor, para pedir a opinião do meu amigo sobre um assunto oficial que tinha gerado muito transtorno. Se for algum assunto que exige reflexão, observou Dupin, abstendo-se de acender o pavio, nós o examinaremos melhor no escuro. Essa é mais uma de suas ideias excêntricas, disse o chefe de polícia, que costumava chamar de excêntrico tudo o que estivesse além de seu alcance, e assim vivia no meio de uma legião de excentricidades. É sim, concordou Dupin, oferecendo um cachimbo ao seu visitante e empurrando uma cadeira confortável na direção dele. E qual é a dificuldade agora? Perguntei. Nada mais do gênero assassinato, espero. Oh, não. Nada dessa natureza. O fato é que o assunto é realmente muito simples. E não tenho dúvida de que podemos lidar nós mesmos com ele satisfatoriamente bem. Mas é que imaginei que Dupin gostaria de ouvir os detalhes do caso, que é tão excessivamente esquisito. Simples e esquisito, disse Dupin. Pois é isso e não exatamente isso, tampouco. O fato é que ficamos um tanto intrigados porque o caso é tão simples e, no entanto, nos deixa totalmente desnorteados. Talvez o mistério seja um pouco fácil demais, disse Dupin. Oh, bom Deus, quem já ouviu ideia semelhante? Um pouco óbvio demais. Mas o que afinal é o caso em questão? Perguntei. Bem, vou lhes contar, respondeu o chefe de polícia, enquanto soltava uma baforada longa, firme e contemplativa, e se ajeitava em sua cadeira. Vou lhes contar com poucas palavras, mas antes de começar, deixe-me avisá-los de que se trata de um caso que exige o mais absoluto sigilo e que eu provavelmente perderia o posto que agora ocupo se fosse divulgado que o confiei a alguém. Prossiga, pedi. Ou não, disse Dupin. Pois bem, recebi informação confidencial, de alta fonte, de que certo documento da maior importância foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem é o indivíduo que o roubou? Não há dúvida quanto a isso, ele foi visto apanhando-o. Também se sabe que ele o conserva em sua posse. Como é que se sabe? Perguntou Dupin. Pode-se inferir claramente, respondeu o chefe de polícia, pela natureza do documento e pela não ocorrência de certos efeitos que surgiriam imediatamente se o documento saísse das mãos do ladrão, isto é, se ele o empregasse como planeja empregá-lo ao final. Seja um pouco mais explícito, pedi. Bem, posso arriscar dizer, quando muito, que o documento dá a seu portador certo poder em certo ambiente onde tal poder é de imenso valor. O homem tinha a mania do jargão diplomático. Ainda assim não entendo muito bem, disse Dupin. Não? Bem, a revelação do documento a uma terceira pessoa
cujo nome não declinarei, poria em causa a honra de uma personagem da mais elevada estirpe. E esse fato dá ao portador do documento um poder sobre a ilustre personagem, cuja honra e tranquilidade ficam assim ameaçadas. Mas esse poder, interpus, dependeria de o ladrão saber que a pessoa roubada sabe do roubo. Quem se atreveria? O ladrão, disse G, é o ministro D, que se atreve a tudo, a fazer tanto as coisas dignas como as indignas de um homem. O método do roubo não foi apenas engenhoso, mas ousado. O documento em questão, uma carta, na verdade, tinha sido recebida pela personagem vítima do furto quando esta se encontrava sozinha no toucador real. Cerca de um mês depois, ele nos fez outra visita e nos encontrou ocupados tanto quanto antes. Pegou um cachimbo e uma cadeira e entabulou uma conversa banal. Por fim eu disse: "E então, chefe G, e o caso da carta roubada? Suponho que a esta altura o senhor tenha se convencido de que não há como ser mais astuto que o ministro. Raios partam o ministro. Entretanto, fiz, sim, o exame conforme Dupin sugeriu. Mas foi todo um trabalho perdido, como eu já sabia." "De quanto você disse que era mesmo a recompensa?" perguntou Dupin. "Bem, uma quantia considerável. Uma recompensa muito generosa. Não gostaria de dizer quanto exatamente. Mas uma coisa direi. Não me importaria de dar 50.000 francos do meu bolso a qualquer pessoa que conseguisse aquela carta." "Neste caso," retrucou Dupin, abrindo uma gaveta e tirando de lá um bloco, "o senhor já pode preencher em meu nome uma nota promissória no valor mencionado. Quando tiver assinado, eu lhe entrego a carta." Fiquei estupefato. O chefe de polícia pareceu fulminado por um raio. Por alguns instantes permaneceu mudo e imóvel, fitando incrédulo o meu amigo, com olhos que pareciam saltar para fora das órbitas. Logo, aparentemente recuperando os sentidos em alguma medida, apanhou uma pena e, após várias pausas e olhares vagos, acabou de preencher e assinar uma promissória de 50.000 francos e a passou a Dupin por cima da mesa. Este a examinou cuidadosamente e a colocou em sua caderneta de bolso. Em seguida, destrancou uma escrivaninha, tirou de lá uma carta e a deu ao chefe de polícia. O agente da lei agarrou-a num verdadeiro transe de júbilo, lançou um rápido olhar sobre o conteúdo e então, saltando e cambaleando até a porta, saiu por fim a correr, sem a menor cerimônia, para fora da sala e da casa, sem ter pronunciado uma única sílaba desde que Dupin lhe pedira para assinar a promissória. Quando ele desapareceu, meu amigo começou a dar algumas explicações. "A polícia de Paris," disse ele, "é extremamente capaz a seu modo. Eles são perseverantes, engenhosos, astutos e têm o total conhecimento daquilo que seus principais deveres exigem. Assim, quando G detalhou para nós seu modo de inspecionar a residência do ministro D, tive absoluta certeza de que ele fizera uma investigação satisfatória, na medida de suas possibilidades. Se a carta roubada tivesse sido escondida em qualquer lugar dentro dos limites da investigação do chefe de polícia. Em outras palavras, se o princípio de sua ocultação estivesse compreendido dentro dos princípios do chefe de polícia, sua descoberta teria sido coisa absolutamente certa. Esse funcionário, porém, se deixou ludibriar inteiramente, e a fonte original de seu fracasso reside na suposição de que o ministro é um tolo, porque adquiriu renome como poeta. Todos os tolos são poetas. Isso o chefe de polícia sente, e sua única culpa é a non distributio medii, ao inferir daí que todos os poetas são tolos.